noite. Mais uma vez aí, vamos iniciar nossa aula sobre direito constitucional, né? Daremos a aula hoje sobre controle de constitucionalidade. Na aula passada nós falamos aí um pouco sobre a questão da supremacia, né, da Constituição, que a Constituição ela é uma norma suprema e que dentro do nosso ordenamento jurídico aqui brasileiro, a Constituição ela é a norma que todas as outras devem respeito, né? Devem não entrar em conflito, devem se preocupar em não entrar em desacordo, né, com a Constituição Federal. Então, nós temos aqui dentro do nosso país um critério de analisar a Constituição, né, que eu vou passar para vocês aqui, que não é o mesmo critério que é utilizado em outros países, né, em outros estados. Por exemplo, na Inglaterra, nós temos lá tem a preocupação de a Constituição ser aquela norma que tem certo valor de relevância para o Estado. Eles utilizam não o critério formal que é utilizado aqui no Brasil, que é o fato da Constituição ser uma norma com procedimento mais rígido para ser alterada, né? A nossa Constituição Federal, para fazer uma alteração na Constituição Federal, você depende de um procedimento mais rígido, né, que é o procedimento de emenda constitucional. Diferente de uma alteração numa lei, que você tem um procedimento mais fácil de fazer. Então, o critério que é utilizado aqui no Brasil é um critério diferente que é utilizado em outros países. Porque aqui no Brasil, pode haver na Constituição uma lei, né, uma norma, né, que não tenha tanta relevância para o Estado, mas ela é considerada norma constitucional porque está, né, dentro de um procedimento mais complexo para ser produzida e para ser alterada. Então, quando o nosso poder constituinte originário, lá em 1988, criou essa Constituição Federal, resolveu, né, escolher quais seriam as matérias que seriam colocadas na Constituição Federal, eles não se preocuparam somente naquelas matérias que são relevantes para a organização dos poderes, para garantir direitos fundamentais às pessoas. Eles colocaram várias outras matérias que não têm tanta relevância assim para o Estado, mas foram colocadas na Constituição com a preocupação de que elas não fossem, de maneira alguma, suprimidas aí por um ditador que aparecesse, né, e resolvesse fazer uma transformação na Constituição, uma reforma completa constitucional. Então, nós temos uma Constituição que é analítica, como eu falei para vocês, porque o Constituinte originário se preocupou em detalhar a Constituição assim, com o maior cuidado possível para que um ditador não surgisse para fazer uma reforma constitucional, né, que fosse beneficiá-lo. Então, na nossa Constituição, nós temos ali matérias de relevância, como direitos fundamentais, organização dos poderes, né? Quando você fala lá do Poder Judiciário, do Poder Executivo, né? Do Ministério Público, fala também do Poder Legislativo, fala sobre o processo legislativo também. Então, são algumas normas de relevância para o Estado, mas temos também lá outras que não têm necessidade de estar numa Constituição. Mas o nosso país, o nosso Poder Constituinte originário, ele decidiu colocá-las. Então, o critério que foi utilizado no nosso país foi um critério formal, né, para fazer a Constituição. E, em outros países, utiliza-se o critério material. Porque, pelo critério material, o que importa não é a norma estar na Constituição, né, estar numa lei, estar num livro, igual esse aqui. A preocupação é da norma ter relevância para o Estado. Quando a norma é uma matéria de relevância para o Estado, essa norma ela tem status de Constituição, status de norma suprema dentro daquele país. Então, se você pegar, por exemplo, o ordenamento jurídico lá da Inglaterra, apesar de lá também ter uma Constituição, lá são várias outras normas que falam sobre direitos fundamentais, que também têm o status de Constituição. Então, lá não se preocupa assim, com um documento escrito, né, delimitando quais são as normas constitucionais. Lá, qualquer norma que tem relevância para o Estado, essas normas são consideradas como constitucionais. Então, não importa o procedimento, como elas foram criadas, não importa a maneira como elas serão reformadas,
Para esses estados que adotam esse critério material, o importante é que essas normas tenham relevância para o estado. É o critério material que é utilizado. O que vale é o conteúdo da norma para ela ser considerada como uma norma constitucional. Não importa onde ela esteja, se é na Constituição, se é no livro que é considerado como Constituição no país, ou se numa lei aquilo ali está descrito. Desde que aquela lei, que aquela norma tenha um conteúdo de relevância para o Estado, para esse país é considerada como uma norma constitucional. Agora aqui no Brasil, adotamos esse critério formal. Então no Brasil, gente, o que importa para você analisar e dizer que aquilo ali é uma norma constitucional é a maneira como ela foi criada, né, pelo poder constituinte originário e a maneira como ela foi colocada dentro da Constituição, se foi através de uma reforma ou se foi através de um tratado internacional sobre direitos humanos, né? Então, assim, o que importa para a gente aqui no Brasil é se realmente aquela norma está dentro da nossa Constituição. O que a gente utiliza aqui é o critério formal, né? A gente utiliza o critério realmente da maneira como foi criada a lei, maneira como ela está procedimentada, né, dentro da nossa ordem constitucional. Então, se você tem, por exemplo, dentro da Constituição Federal, normas que não têm relevância, como eu falei para vocês na última aula, citando lá o Colégio Pedro II, não deixa de ser uma norma constitucional. Aqui para o Brasil, apesar de não ter relevância nenhuma, não deixa de ser uma norma constitucional, porque está dentro da Constituição e o critério que a gente utiliza aqui no Brasil é, se estiver dentro da Constituição, depende de um procedimento mais complexo para ser reformada, ele vai servir de parâmetro para controle de constitucionalidade, não vai poder surgir uma lei, né, infraconstitucional entrando em desacordo com essa Constituição Federal, com essa norma, por exemplo, que fala sobre o Colégio Pedro II, apesar dela não ter relevância nenhuma, não pode ter uma lei mudando isso, né, o que está na Constituição, porque apesar de não ter relevância, nosso critério aqui no Brasil, critério formal, toda norma constitucional depende de um procedimento mais complexo para ser reformada. Tá? Não é em questão, a gente não analisa aqui a questão do valor da Constituição, do valor da norma. A gente analisa onde ela encontra-se no ordenamento jurídico. Se ela encontra-se na Constituição, ela tem status de norma constitucional. Para fazer uma alteração dela é só através de emenda. Para fazer controle de constitucionalidade, ela serve como parâmetro, né? O STF, quando fizer lá um controle de constitucionalidade, ele vai utilizar aquela norma como parâmetro, mesmo se ela não tiver relevância nenhuma para o Estado. For uma norma que poderia estar numa lei, mas pelo fato de estar na Constituição, ela é utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então ela adquire, né, um status constitucional não por causa do valor dela, não por ela ser uma norma importante, mas porque ela está na Constituição, né? Então é o critério que é utilizado aqui no Brasil, o que importa é se ela está na Constituição, né, que vai valer como parâmetro para controle de constitucionalidade e que vai ter o status de norma constitucional. Não importa se ela é uma norma, né, de relevância, importa é se ela está na Constituição Federal. Então esse é o critério que é utilizado aqui no Brasil, né? Então no Brasil nós temos a Constituição como um atributo, né, de norma rígida. Aqui nós temos uma Constituição que para ser alterada depende de um procedimento mais complexo do que um procedimento para alteração de lei. Né? Para você alterar uma lei, você aprovando uma outra, né, através lá, dependendo se for lei complementar, através de voto de maioria absoluta, você vai reformar aquela lei. Você vai revogar, né, a lei anterior e vai publicar uma lei nova. Mas a Constituição Federal você não consegue publicar só por maioria absoluta. Para você mudar a Constituição Federal, mesmo norma que não tem relevância, mas que está na Constituição Federal, você depende de um procedimento mais complexo. Você precisa aprovação em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Então, é um procedimento mais complexo do que o procedimento para a reforma de uma lei. Isso você pode olhar no artigo 60 da Constituição Federal, que vai explicar como fazer uma emenda constitucional, né?
e o procedimento de uma lei é diferente, é mais simples. Então a gente adota aqui no Brasil esse critério formal em que a Constituição ela tem uma característica mais rígida, né? Ela é classificada como uma Constituição rígida, porque para alterar as normas constitucionais, o procedimento é mais complexo do que o procedimento para alterar uma lei. Por isso, a Constituição ela é considerada como a norma suprema, a norma que está acima das demais, que todas as outras devem respeitá-la. Tá? Então, a superioridade hierárquica da nossa Constituição Federal, ela vem desse critério formal, né? desse critério de atribuição de Constituição rígida. Uma Constituição que é mais complexa para a reforma, que tem matérias ali que são consideradas como parâmetro de controle, né, de constitucionalidade, que o STF vai utilizar para analisar o controle de constitucionalidade das demais leis que foram criadas, né? Então, ela é uma a Constituição aqui ela tem a qualidade de ser superior hierarquicamente às demais leis. Todas as demais leis estão abaixo da Constituição, elas se fundam na Constituição, elas foram criadas de acordo com o procedimento que está escrito na Constituição, né? E elas devem, sua matéria, né, o seu conteúdo deve estar de acordo com os princípios da Constituição. Não pode ser criada uma norma, né, uma lei infraconstitucional que esteja ali tratando de matéria que não foi recepcionada pela nossa Constituição, né? Um exemplo, por exemplo, quando você fala da lei, né? A gente tem atualmente um Código de Processo Penal que vem de 1941, né? Um Código Penal que veio de 1940. Então, temos uma Constituição Federal de 1988, que teoricamente, né, é uma Constituição que é muito mais democrática, que busca valorar, né, as suas normas com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 260 do Código de Processo Penal, que fala sobre a condução coercitiva, né? Fala, então, que é possível, né, a condução coercitiva do investigado. E, segundo, né, o STF, agora recentemente, ele já disse que essa norma lá de 1941, do artigo 260, ela não foi recepcionada pela nossa Constituição. Então, a norma a lei, né, infraconstitucional, o Código de Processo Penal é uma lei, eles têm que estar de acordo com a Constituição, que é uma norma suprema. Se ela não estiver de acordo, ela não vai ser recepcionada, se ela for anterior à Constituição de 88, ou ela vai ser declarada inconstitucional, se ela for criada após a Constituição de 88. Então, esse artigo 260, por exemplo, que fala sobre a condução coercitiva, segundo o STF, ele não está mais de acordo com a nossa Constituição de 88, então não deveria nem ter sido recepcionado, né? Em razão, não deveria nem ter sido assim aplicado depois de 1988, mas vinha sendo aplicado até pela Polícia Federal e Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. E aí foi julgado no STF, o STF entende que essa norma não foi recepcionada em razão dela violar, né, os direitos os princípios, né, de direito ao silêncio, de não produzir prova contra si mesmo, né, que o investigado tem, né? Então, foi uma norma antiga que está em desacordo com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 88 é a norma suprema que todas as demais devem respeito a ela. Então, quando você cria uma lei, né, quando você analisa uma lei, você analisa ela com base no parâmetro, né, que é a Constituição Federal. Se estiver em desacordo com a Constituição Federal, essa norma vai ser declarada inconstitucional e vai ser retirada do ordenamento jurídico, tá? Então, a Constituição Federal, ela tem a superioridade hierárquica, está acima de todas as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. Então, o controle de constitucionalidade, gente, o que o STF faz, né, o controle, ou o juiz também, quando faz o controle no seu âmbito difuso, ele analisa o conteúdo, como eu falei para vocês aqui, se o conteúdo está em acordo com a Constituição Federal, e analisa também a maneira como aquela lei foi criada.
Então, se aquela lei ela foi criada de maneira diferente do que a Constituição estipula, se a Constituição fala que uma lei tem que ser criada com voto de maioria absoluta, não pode ser criada uma lei, né, com voto de maioria simples. Por quê? Senão ela vai estar formalmente, né, em desacordo com a Constituição. O controle de constitucionalidade formal vai declará-la como inconstitucional, porque ela vai estar em desacordo com a norma constitucional que declara o procedimento que ela deveria ter sido criada, né? Então, se ela desrespeitar esse procedimento como deveria ter sido criada, vai haver uma inconstitucionalidade, né, na sua forma, no seu procedimento de criação. Então, quando o STF ele faz essa análise de controle de constitucionalidade, ou o juiz, né, dentro da sua atribuição, eles vão analisar se aquela lei está em acordo com a Constituição, o seu conteúdo, né, está de acordo com a Constituição, e vai analisar também se, quando ela foi criada, se ela também respeitou, né, os ritos que foram declarados pela Constituição. Então a Constituição ela fala assim, determinada lei depende de iniciativa do presidente da República ou depende de iniciativa lá de um partido político, né, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, se a pessoa desrespeitar esse procedimento, ela vai estar formalmente inconstitucional. Então, existe o controle por parte do Poder Judiciário e dos demais poderes também, mas mais por parte do Poder Judiciário, da forma e do conteúdo da lei. Vai analisar essas duas situações, ver se está em acordo com a Constituição. Só chama atenção nisso aqui, gente, pelo seguinte: quando a norma ela foi criada antes da Constituição de 88, a nossa Constituição ela não vai analisar a maneira como ela foi criada, porque ela foi criada antes da Constituição. Então você vai analisar somente o quê? Se o conteúdo está de acordo com a Constituição de 88. Você não vai analisar a maneira como ela foi criada, porque na Constituição anterior poderia determinar um outro procedimento para a criação de uma lei complementar, por exemplo, né? Então, essa lei complementar, ela pode ser recepcionada pela nossa Constituição, porque o Poder Constituinte não vai analisar a maneira como ela foi criada, vai analisar somente o conteúdo. Quando é criada antes da Constituição, aí você, quando vai analisar a recepção, né, dessa lei, vai analisar somente a natureza dela, o conteúdo, ver se está em acordo com a Constituição. Você não vai analisar o procedimento. Agora, se essa lei for criada depois da Constituição, e aí você vai ter que analisar o procedimento se está de acordo e também o conteúdo se está de acordo, tá? Então, se ela for criada antes da Constituição, quando você analisa a questão de recepcionar ou não, né, essa lei que foi criada antes da Constituição, você não analisa o procedimento, a maneira como foi criada essa lei. Você vai analisar apenas o conteúdo, se materialmente ela está em acordo com a Constituição. Mas se ela for criada depois da promulgação da Constituição, né, aí você pode analisar tanto o procedimento como o conteúdo da lei também se está em acordo com a Constituição. Por quê? Porque ela foi criada dentro do ordenamento jurídico em vigor, né? Aí tem que estar com o procedimento correto. Mas a norma anterior, não. Ela foi criada dentro de um ordenamento jurídico diferente. Então você não analisa o procedimento como ela foi criada. Ela poderia ter sido constitucional naquela época, mas agora não é mais, em razão do conteúdo dela. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aqui. Quando essa lei for criada após a Constituição, né, a Constituição como parâmetro, você vai analisar se ela é formalmente constitucional, se o procedimento dela foi criado corretamente e se ela é materialmente constitucional. Se a norma tem um conteúdo que é compatível com a Constituição. Mas se foi criada antes, né, dentro de uma Constituição anterior, você não vai analisar o procedimento como ela foi criada, porque ela pode estar com o procedimento correto com a Constituição anterior. Mas você vai analisar o conteúdo daquela norma para saber se está em acordo com a Constituição nova, para ser recepcionado, para ser aplicado na Constituição nova. Tá? Deu para entender, gente?
Então, parâmetro de controle de constitucionalidade. Quando o juiz, né, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo, eles fazem um controle de constitucionalidade, quais são os parâmetros que eles utilizam? Né? Eles fazem assim, eles olham uma lei e eles vão verificar se aquela lei é constitucional. Eles vão comparar essa lei com quais normas, né? Com quais normas de valor constitucional, para poder se elas estão em acordo ou não. É essa a pergunta aqui. Quando você faz a análise do parâmetro do controle de constitucionalidade, você vai verificar se quais são as normas constitucionais que servem como parâmetro para o controle dessas leis infraconstitucionais. Né? Então, vocês conseguiram compreender? Existem artigos da Constituição, então os 250 artigos da Constituição, os atos, né, declaratórios, atos de disposição constitucionais transitórios, os princípios implícitos e os tratados internacionais sobre direitos humanos, todos esses aqui servirão como parâmetro do controle de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, né, principalmente, ou do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, quando for, né, para analisar uma lei, ver se aquela lei é constitucional ou não, o juiz ele vai verificar se, pelos artigos da Constituição, aquela lei está, de alguma forma, conflitando com os artigos da Constituição, né? Aqueles 250 artigos que nós temos ali na Constituição Federal de 88, no livro. Vai analisar também os ADCT, né, que são aqueles atos que estão após os 250 artigos. Nós temos outros, né, outras regras de transição das constituições. Esses aqui também servem como parâmetro de controle de constitucionalidade. O STF também analisa se essa lei está em acordo com o ADCT. Tá? Então, o ADCT, apesar dele estar após a Constituição, após os 250 artigos da Constituição, eles servem também como parâmetro para saber se a lei infraconstitucional está em acordo com ele. Porque se estiver em desacordo, também vai ser declarada inconstitucional. Então, a ADCT também é uma norma que serve como parâmetro do controle de constitucionalidade. Tá? A ADCT, então, são aqueles atos que vêm logo após os 250 artigos da Constituição Federal. Existem também, dentro da Constituição, princípios implícitos, né? Seriam aqueles princípios que, apesar de não estarem expressamente descritos na Constituição, nos 250 artigos da Constituição, eles são extraídos, né, desses artigos. Ou seja, quando você fala do princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, apesar deles não estarem previstos na Constituição expressamente, você consegue extraí-los como princípios constitucionais. Porque quando você cria uma lei, por exemplo, o Poder Legislativo, quando vai criar uma lei, ele deve ter o cuidado, né, daquela lei ser razoável, ser proporcional. Quando o poder público vai praticar um ato, né, o poder executivo, ele também tem o cuidado de saber se aquele ato é proporcional. Quando o Poder Judiciário vai aplicar, né, a sua pena, também vai analisar a proporcionalidade. Então, são vários atos do poder público que são, muitas vezes, limitados, né, restringidos, em razão desses princípios que não estão expressamente previstos na Constituição, mas são princípios implícitos, que servem como parâmetro também de controle de constitucionalidade. Então, já houve decisão do STF, dizendo lá que determinada lei não estava em acordo com a Constituição, em razão de estar ferindo princípio da razoabilidade ou princípio da proporcionalidade. São princípios que não estão na Constituição, mas servem também como um parâmetro por parte do Poder Judiciário para saber se aquela lei é constitucional ou não. Então, gente, além dos artigos da Constituição, dos 250 artigos, dos ADCT, existem princípios que não estão expressamente na Constituição, mas que servem como parâmetro para controle de constitucionalidade por parte
do Poder Judiciário, né, principalmente. Existe também, gente, uma regra que veio a partir da emenda 45, que fala do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição fala que tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, né, pelo ordenamento jurídico, pelo Congresso Nacional, que forem aprovados pela mesma regra da emenda constitucional, ou seja, voto em cada casa, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, né? Esses tratados internacionais de direitos humanos serão considerados como normas constitucionais. Então, esses tratados, eles não vão estar previstos, né, nos 250 artigos da Constituição. Tratados são como se fossem uma nova lei, né? Mas não vai ter status de lei se for tratado sobre direitos humanos aprovado pelo Congresso Nacional nos termos do parágrafo 3º. Então, o parágrafo 3º fala o seguinte, gente, que Tratado Internacional sobre Direitos Humanos aprovado por cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos, eles terão o mesmo status de norma constitucional. Então, vai servir também o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, vai servir como um parâmetro para o Poder Judiciário, Poder Executivo, verificar se aquela lei está em acordo com a Constituição. Então, não são somente, gente, os artigos da Constituição, os ADCT, né, que servem como parâmetro para saber se aquela lei é constitucional, mas também os princípios implícitos, os tratados internacionais sobre direitos humanos. Eles também servem como parâmetro para analisar o controle de constitucionalidade. Um exemplo de tratado internacional sobre direitos humanos, nós temos aquele Tratado de Marrakech, né, que foi estipulado lá algumas regras para pessoas que têm deficiência, né, visual e dependem de ler um livro, por exemplo, em braille, né? Então foram criadas algumas regras aí definindo aí como seria isso aí. Então existe um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos que fala sobre questão de deficiente físico também, que foi recepcionado no Brasil através desse procedimento mais complexo. Então, esses tratados, eles são considerados como parâmetro para controle de constitucionalidade. Agora, por exemplo, tratado do Pacto São José da Costa Rica, né? Esse tratado, ele não é considerado como uma norma constitucional. Porque quando foi recepcionado, na época, não havia essa emenda 45, alterando e criando esse parágrafo 3º. Então, ele foi adotado no Brasil num procedimento mais simples, né? Mas por ser um tratado sobre direitos humanos, o STF entende que, apesar de não ter status de norma constitucional, também não tem status de norma de lei, né, infraconstitucional. Ele fala, o STF, que o Tratado de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, ele fica no meio termo da Constituição e da lei. Ele tem um status supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição, tá? É bom vocês entenderem porque isso cai muito em prova, já até tema batido em prova, mas prestem atenção porque pode cair novamente, né? Então, o Pacto de São José da Costa Rica, por ser um tratado sobre direitos humanos e não ter sido recepcionado nesse sistema do parágrafo 3º, ele não tem norma, não tem status de norma constitucional, mas também não tem status de lei. Ele tem um status supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição. Então, ele vai revogar todas as leis, mas não revoga uma norma constitucional. Todas as leis que estiverem em desacordo com ele serão revogadas pelo Tratado do Pacto de São José da Costa Rica. Mas não vai revogar uma norma constitucional. Então, por exemplo, a Constituição permite que, pela Constituição, é permitido a prisão do depositário infiel, né? Então, o depositário infiel, ele pode ser preso, né, se ele, por exemplo, se apropriar de um bem em que ele deveria somente tomar conta dele, né, cuidar daquele bem para a justiça. Se ele se apropria daquele bem, ele poderia ser preso. Isso acontecia, né, antes desse tratado
de Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Porque, apesar dele não revogar, não mudar essa norma constitucional, porque ele não tem status de norma constitucional, mas ele revoga todas as leis, né, que dispõem sobre a prisão do depositário infiel. Então, essa prisão, apesar dela não ter sido na Constituição revogada, ela não consegue ser aplicada. A prisão civil do depositário infiel não consegue ser colocada em prática por falta de lei que vai regulamentar essa norma constitucional. Então, o Tratado sobre Direitos Humanos, né, esse tratado Pacto de San José da Costa Rica, ele não veio revogar a norma constitucional que fala sobre a prisão civil do depositário infiel, porque ali esse tratado não tem status de Constituição Federal. Mas ele revoga todas as leis que estão abaixo dele, porque ele tem um status supralegal. Então, no final das contas, apesar dessa norma não ter sido revogada, ela não consegue ser aplicada, porque as leis que regulamentavam a prisão civil do depositário infiel, elas foram revogadas por esse tratado internacional e não pode mais ser aplicada, tá? Então tem que tomar o cuidado, porque se na prova perguntar se a norma, né, constitucional que fala sobre a prisão do depositário infiel, se ela foi revogada pelo Pacto de San José da Costa Rica, você tem que responder que não foi revogada. O que foram revogadas foram as leis que dispõem que regulamentam sobre como vai fazer essa prisão. Tá? Essas foram revogadas. E no final das contas, essa norma constitucional não pode ser aplicada por falta de lei regulamentando. Tá? Conseguiram entender? Tem que tomar esse cuidado então. Então, os tratados internacionais que forem recepcionados no Brasil pelo mesmo procedimento, né, de uma emenda constitucional, que é o procedimento que está no parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, esses tratados internacionais eles têm o mesmo status, tá, de uma norma constitucional. Tem o mesmo status da Constituição Federal e servem como parâmetro para controle de constitucionalidade, tá? E, gente, aí a doutrina e a jurisprudência têm utilizado o termo, só para vocês se inteirarem, o termo bloco de constitucionalidade. O que seria bloco de constitucionalidade? Seriam todos esses parâmetros aqui para analisar se uma lei é constitucional ou não. Então, para você analisar se a lei é constitucional ou não, você não somente analisa os artigos da Constituição, como você vai olhar também os ADCT e como você vai olhar também os princípios implícitos, né, aqueles que não estão expressamente na Constituição, mas dá para se extrair da Constituição, como o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, tá? E também os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem recepcionados através desse procedimento do parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Essas leis aqui, né, essas normas servem para o Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo fazer o controle de constitucionalidade. Eles vão verificar se a lei está em acordo com essas normas aqui. Se estiver em desacordo, vai ser retirado do ordenamento jurídico, declarado inconstitucional. Isso tudo aqui se chama bloco de constitucionalidade, tá? Essas normas que servem como parâmetro se chamam bloco de constitucionalidade, tá? A expressão é essa aí. Passando aqui, gente, quais são os critérios, né, que se utiliza para analisar se a Constituição, se o poder público, né, ele agiu de maneira constitucional ou inconstitucional. O critério que é utilizado quanto à conduta, né, do poder público é se ele foi omisso ou se ele cometeu a inconstitucionalidade por ação, de maneira ativa. Então, o poder público ele pode infringir, né, a Constituição, violar a Constituição de maneira omissiva ou pode infringir a Constituição de maneira ativa, com uma ação, né?
Como ele faz isso de maneira omissiva? Quando a Constituição estipula que o poder público, né, que o poder legislativo deve criar uma lei regulamentando aquela norma constitucional, e o poder legislativo não cria essa lei, o poder legislativo vai, através de sua omissão, vai estar deixando de aplicar a Constituição. Vamos imaginar aqui, por exemplo, dar um exemplo para vocês aqui. Existe uma lei, né, que fala sobre a questão de direito de greve do servidor público. Existe na norma constitucional que o direito de greve do servidor público dependerá de uma lei regulamentadora. Então, o Poder Legislativo, ele precisa criar uma lei para poder regulamentar essa norma constitucional que garante direito de greve para o servidor público, tá? E se o Congresso Nacional não cria essa lei, essa norma que está na Constituição do direito de greve do servidor público não consegue ser aplicado, porque depende de lei regulamentar. Mas não consegue ser aplicado por própria omissão do Congresso Nacional, que não cria essa lei. Então, de maneira omissiva, o Congresso Nacional vai estar violando a Constituição. Porque o poder constituinte originário, quando criou essa norma que fala que existe direito de greve do servidor público, e colocando lá que depende de uma lei regulamentadora, ele queria que o Congresso Nacional fizesse essa lei rapidamente e colocasse esse direito de greve em aplicação, né? As normas que estão na Constituição, elas devem ser aplicadas imediatamente. Mas se o Poder Legislativo não cria essa lei, ele de maneira omissiva ele vai estar violando a Constituição. Porque ele não vai estar colocando, ele não vai estar dando aplicabilidade, né, executabilidade à Constituição Federal. Né? Então vai depender então, do Poder Legislativo fazer alguma coisa. Então vai ser de maneira omissiva, a conduta do poder público de maneira omissiva vai ser inconstitucional. E de maneira ativa é quando o próprio poder público cria uma lei ou executa uma ordem que vai violar a Constituição. Então, com uma ação, o poder público, através de criação de lei, através de um julgamento, através de um ato executório, né, vai estar violando a Constituição. Aí vai ser de maneira ativa que vai violar a Constituição. E tem que tomar cuidado, gente, com esse fenômeno aqui, fenômeno da erosão da consciência constitucional. Porque existe uma preocupação para que o poder público possa colocar em prática, né, as normas da Constituição, principalmente aquelas que dependem de lei regulamentadora. Se o poder público ele não consegue colocar em aplicação, né, imediata as normas constitucionais, seja por falta de estrutura, né, muitas vezes você, por exemplo, quando fala o artigo 6º, né, da nossa Constituição, inciso 1º, salvo engano, fala que o salário mínimo ele tem que ser compatível, né, para dar condições da pessoa ter um transporte, ter moradia, ter alimentação. Essa norma que está na Constituição, infelizmente, ela só está ali, mas não consegue ser colocada em prática. O salário mínimo não tem jeito do salário mínimo ser compatível, né, para dar condição mínima de existência para as pessoas. O salário mínimo não consegue fazer isso. Então é uma norma que está na Constituição, mas que depende do poder público colocá-la realmente em eficácia. E o poder público muitas vezes não consegue por falta de estrutura ou por falta de interesse mesmo do poder legislativo em criar uma lei. Então, gente, quando isso acontece, existe um fenômeno da erosão da consciência constitucional, ou seja, as pessoas começam a desacreditar das normas constitucionais. Então elas começam a verificar que aquela norma está na Constituição, mas ela está ali apenas como uma lei morta, porque ela não consegue ser colocada em prática. Então passa a se desacreditar da Constituição, né? Então é o fenômeno da erosão da consciência constitucional. Então nós vamos encerrar aqui esse bloco para dar um tempo para a gente tomar uma água, um café, e no próximo nós vamos dar continuidade aí a esse tema. Tá bom? Obrigado.